Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, é um prazer poder chegar a você. Embora estejamos aqui em um quarto de hospital, né? E alguns de vocês perceberam que no último vídeo, no penúltimo vídeo, né? Teve algum barulho, alguns gemidos, né? De um paciente que estava aqui, no mesmo quarto, e no dia seguinte, aquela pregação que fiz, eu acho que foi sobre Estevão, o irmão aqui entrou em óbito. E pela manhã eu tive o privilégio de rezar com ele, era uma família protestante, e perguntei a ele se ele aceitava que eu rezasse a Ave Maria, e ele pediu que sim. E então rezei, entreguei sua alma a Deus, né? Às 3 horas da tarde eu saí daqui. Minha filha ficou, e quando eu cheguei em casa, ela ligou para mim dizendo que ele havia falecido. Ela teve a oportunidade, o privilégio de, no momento da agonia dele, rezar por ele. Então, são coisas extraordinárias que Deus vai fazendo na nossa vida. Ele usa-nos, Ele coloca-nos em determinadas situações para que possamos fazer a sua obra. Deus precisa de nós, queridos, em todos os momentos, em todas as situações e circunstâncias, mesmo aquelas mais terríveis, desastrosas, indigeríveis. Ele quer precisar de nós. É necessário que nos deixemos conduzir por Deus, conduzir pelo Espírito de Deus, para que as obras dele sejam realizadas através de nós. Todos aqueles que querem ser testemunhas e testemunhos da ressurreição precisam ser conduzidos pelo Espírito. Crer na ressurreição é ser conduzido pelo Espírito. E quem é conduzido pelo Espírito é porque crê na ressurreição, porque crê no ressuscitado, porque crê no Espírito Santo que o ressuscitado deu aos seus. Para São João, Pentecostes não acontece 50 dias depois. O mover do Espírito acontece no dia da ressurreição, quando ele aparece aos seus discípulos e sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, ressurreição e Pentecostes estão associados. É necessário que sejamos estes crentes na ressurreição e estes ressuscitados crentes, para que o Espírito Santo possa produzir em nós e por nós as obras que agora estão na nossa responsabilidade. Jesus foi, mas os apóstolos, os discípulos, a igreja ficou. Nós estamos aqui com uma história bimilenar, 2000 anos de história. Mas o nós de hoje é o mesmo nós do passado. É o mesmo nós que creu e daquilo testemunhou. E somos bem-aventurados, felizes os que não viram e creem. Então nós cremos no testemunho da igreja. Olha aqui o quanto é importante, queridos. A mensagem da ressurreição, a mensagem de Pentecostes, ela é eclesial. Sem a igreja, nós não teríamos esta mensagem. Imagine, por exemplo, o protestantismo, que começou no século XVI. Como iria pregar a ressurreição sem a igreja? Una, santa, católica e apostólica. Crer na ressurreição não é um ato apenas do coração, é um ato da inteligência. O intelecto está em jogo. Eu não posso crer na ressurreição se alguém que creu na ressurreição não esteja lá atrás, lá no início.
Eu não creio porque fui revelado. Veio um anjo e disse para mim, não. Eu creio porque este meu crer está fundamentado em um testemunho presente, real, de alguém que lá esteve. E disso deu testemunho. Por isso Estevão testemunhou, Filipe, São Tiago, os demais apóstolos, eles dão testemunho da ressurreição. Então a igreja é essa, a igreja não tem espaços vazios. Mesmo no meio das crises, das dificuldades, ela produz os santos do seu tempo e continua a sua caminhada, mesmo diante das reticências de não poucos dos seus filhos. Então é importante que tenhamos esta visão de fé. É importante que tenhamos esta crença racional, para que possamos dar um testemunho sólido de Jesus. Não um testemunho que começa no meio do caminho, que agora quer desconstruir toda uma história e quer reconstruí-la como se lá tivesse estado. E não é desse jeito. Não é desse jeito. A caminhada da igreja continua no meio das luzes, no meio das sombras. Eu escrevi algumas coisas aqui, queridos, e quero compartilhar com vocês, justamente aproveitando esta oportunidade que Deus nos está dando, de estarmos juntos de alguns outros pacientes, e alguns inclusive que têm entrado em óbito. Não foi apenas o irmão que estava aqui, né? E quero aproveitar este momento, inclusive, que este leito, o meu filho está ali no outro leito, né? E está vazio. Aproveitar este momento para partilhar com vocês um pouco desta liturgia de hoje. A ressurreição é a certeza de todas as alegrias. Quando temos certeza da ressurreição, as tristezas são vencidas. Por sinal, o pedido de Jesus às mulheres foi: alegrem-se. E este mesmo pedido, ou esta mesma ordem, foi dada a Maria Santíssima. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. A ressurreição, ela traz muitos pontos de reflexão, uma vez que ela não é um fato contado sem evidências, como por exemplo, Jesus ressuscitou, mas ninguém o viu, ninguém falou com ele, ele não apareceu para ninguém. Não. A ressurreição, ela não se dá dentro da ausência de evidências. As mulheres que foram tratar o corpo, ele disse: alegrai-vos, não tenhais medo, digam aos meus irmãos que vão à Galileia, lá me verão. E desapareceu. Maria Madalena, destroçada pela perda daquele que tanto amava, não reconheceu os sinais da ressurreição. Precisou que Jesus a chamasse pelo nome, porque o ressuscitado personificou-se em uma pessoa simples, o jardineiro, e desapareceu. As portas estavam cerradas, onde estavam os discípulos de Jesus, ele aparece no meio deles e do mesmo jeito desaparece. Por sinal, queridos, falando um pouco de Maria Madalena, Jesus é o jardineiro do Pai. Não é à toa que o evangelista conta este acontecimento, que Maria Madalena pensou que fosse o jardineiro. Isto não está aqui por um acaso, não, queridos.
Bom, o mundo foi criado à semelhança de um jardim. E o nosso primeiro pai, Adão, ele seria ou foi colocado ali para ser o jardineiro de Deus. Todavia ele falhou. E é exatamente porque ele falhou que Deus enviou o seu Filho para recuperar a ordem, para reconstruir aquela situação que foi destruída pelo jardineiro Adão e Eva, porque estavam ali como osso dos ossos e carne da carne. Então eles destruíram, e vem Jesus, o novo Adão, para recapitular aquela situação. Então o texto bíblico, ele tem um monte dessas mensagens devidamente pensadas, refletidas, raciocinadas e depois escritas. Assim como falei para vocês, o eu sou, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, ele está reportando o quê? Aquele momento que Deus revelou-se a Moisés dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o curral. Todas essas expressões, elas não são expressões que nascem aqui por um acaso. Não. Elas vêm lá de trás. Elas têm uma raiz, uma matriz. E o autor sagrado, ele vai buscar aqueles elementos para transmitir a mensagem que Jesus deu para eles, que Jesus proferiu. Então, quando Maria Madalena pensa que Jesus é o jardineiro e só o reconhece quando Jesus a chama pelo nome, aí sim, o drama que ela estava vivendo, a dor que ela estava, que tinha dominado a sua alma, deixa de ser. Ou seja, queridos, o nosso Deus, a mensagem do cristianismo, a ressurreição é uma mensagem de certeza. A mensagem da ressurreição é uma mensagem de certeza. A mensagem de Deus é uma mensagem de certeza, de convicção. Tenha muito cuidado quando você escutar essas mensagens de Deus e começa a enrolar e não diz nada. As manifestações de Deus, Maria Madalena estava confusa, estava achando tratar-se de um jardineiro. Ela não conseguia reconhecer Jesus porque estava destroçada. Estava destroçada pelo amor que ela tinha a Jesus Cristo. Será que nós temos amor a Jesus, queridos? Pelo tanto que Ele já fez na nossa vida, tantos benefícios, tantas graças. Ela amava Jesus de verdade. Ela devia a sua vida a Ele. Em Maria Madalena aconteceu literalmente os frutos do eu sou o pão da vida. Maria Madalena era uma mulher morta, cavernosa, sombria, dilacerada, manipulada, cheia de esperanças, não concretizadas, cheia de sonhos. Mas ela comeu do pão da vida. Ela experimentou a vida. Jesus expulsou dela 7 demônios. Entende? Era uma mulher literalmente, absolutamente, completamente possuída, oprimida, massacrada. E Jesus expulsa aquela força que a dominava, que a regia, que não deixava ser ela mesma. Então, o 7 da perfeição, que é Jesus Cristo, expulsa aqueles 7 demônios. E o 8º dia,
que é o primeiro dia da semana, toma conta, irradia a vida de Maria Madalena, e por isso Jesus a chama pelo nome. Aí ela reconhece. Mas não é nisto que quero deter-me, e sim nas súbitas aparições de Jesus. Assim que reconhecido, ele dava ordens, desaparecia e já aparecia em outro lugar. Ou seja, uma vez reconhecido, uma vez atestada a sua presença, ele desaparece. Ele desaparece porque a presença física não é mais importante. Porque o reconhecimento, a certeza da ressurreição, capacita-nos ao testemunho. A ressurreição é Pentecostes. A ressurreição é espírito de vida. A ressurreição vence o inimaginável, o invencível. O invencível. Quem já venceu a morte, queridos? Ah, vamos trocar o coração, mas vai morrer de novo, ainda que seja daqui a 100 anos. Não, a gente troca os rins, que viva mais 100 anos, mas vai morrer. Vamos trocar o sangue todo, que viva mais 100 anos e depois vai morrer. Lázaro vem para fora, mas depois morreu. O filho da viúva de Naim depois morreu. A filha de Jairo depois morreu. A ressurreição é espírito de vida. Ressurreição aqui não é a reanimação de um cadáver. Não é uma volta do corpo a uma vida perecível, queridos. Todos nós morreremos, todos nós morreremos. Uma hora eu vou falar um pouco sobre essa questão da morte, que para muitos de nós ela é a senhora absoluta da história, né? É a soberana da história. E a gente se esquece da ressurreição de Jesus. Nós nos esquecemos da vida eterna. Nós achamos que tudo está reduzido e resumido aqui. Que tudo se acaba dentro de um cemitério, em uma sepultura fria. Se dessa forma a gente crê, e o meu respeito a todos que assim creem. Mas para sermos cristãos, isto não é facultativo. A ressurreição para o cristão não é facultativo. Porque o cristão que não crê na ressurreição, ele não é cristão. Eu não opto por crer ou não crer que Jesus ressuscitou. Isto aqui é um artigo de fé do nosso credo. Então, crer é receber. Crer é receber o Espírito de Deus. E receber o Espírito de Deus é ser conduzido. É do que trata a primeira leitura de hoje. Filipe, ele foi conduzido pelo Espírito ao caminho de Gaza. Ao caminho que leva aonde? Aos pagãos. O que foi que Jesus disse às mulheres quando ressuscitou? Alegrai-vos, não tenhais medo, digam aos meus irmãos que na Galileia me encontrarão. Onde queremos encontrar Jesus, queridos? Nós temos manias, né? Galileia está falando de povos desprestigiados, marginalizados, povos comprometidos, povos contaminados. Está falando de periferia, de misturas raciais. Vão a Galileia. Digam aos meus irmãos que lá me verão. Quando deres de comer, de beber, de vestir, quando cuidares
dos meus pequeninos, a mim estais cuidando. Em quem a gente quer ver Jesus? Nos poderosos? Não conseguimos vê-lo naquela pessoa que está nos pedindo uma moeda, um copo d'água, que não tem uma roupa decente, que não é de uma família nobre, que não tem uma expressão e uma projeção social, que não tem nada a nos dar, aquele mendigo. É possível ver, Jesus diz, vão a Galileia, lá eles me verão. Por que muitas vezes não vemos Jesus, queridos? Porque queremos encontrá-lo, não que ele não possa estar nos ricos, nos poderosos, nos abastados, nas boas famílias, ele é de todos. Porém, no entanto e todavia, quem tem tudo isso dificilmente quer Jesus. Quantas pessoas estão fechadas em si? Por exemplo, estamos prestes a um novo ciclo pandêmico da Covid e com dengue e sabe lá mais o quê? E quantas pessoas já estão estocando, já estão construindo porões para colocar um monte de coisa, porque as perspectivas que estão surgindo em função de uma terceira guerra mundial está levando muitas pessoas a precaverem-se, a resolverem o seu problema. O pobre vai fazer o quê? O pobre vai fazer o quê? Ele vai construir o quê? Ele vai estocar o quê? Jesus diz às mulheres, vão a Galileia, digam aos meus discípulos que na Galileia me encontrarão, lá naquela periferia, naquele lugar que ninguém quer ir, naquele subúrbio. Desculpem minha expressão, queridos, lá na zona. Você lembra daquela música que alguém fez? Talvez seja isto que fez Jesus Cristo perdoar Madalena. Quantas pessoas que dizem ter Jesus, mas não têm o coração de uma prostituta, de um homossexual. É verdade, queridos? É por isso que Jesus disse que prostitutas e publicanos vos precederão no reino dos céus. Muito cuidado quando apontarmos o dedo para determinadas pessoas. Muito cuidado quando acharmos que somos os modelos. Ah, eu tenho Deus, eu sou o cristão, eu sou o cara, eu sou... Às vezes não temos nada. Somos pessoas vazias, somos cascas. É uma máscara que usamos. O que Jesus ressuscitado disse às mulheres, ele continua dizendo para nós. Ide a Galileia e lá me verão. Maria Madalena não reconheceu Jesus, ela achou que era um jardineiro. Que é isso? É um qualquer. Os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus, era um mendigo, um pedinte, um andarilho. Digno, inclusive, da piedade deles. Olha, está anoitecendo, fica conosco, entra na nossa casa, de manhã você segue sua viagem. É por isso que Jesus diz, eu estava preso, mas quando? Era eu que estava lá. Foi para mim que você deu de comer, foi para mim que você deu de beber, foi eu que você visitou, foi eu que você acolheu na tua casa, foi eu que você colocou para comer contigo na tua mesa. No mundo bíblico, comer, levar alguém para a mesa, é participar da intimidade da família. É muito difícil reconhecer Jesus, queridos. Nós nos distanciamos e muito, extremamente do ensinamento de Jesus Cristo. Inclusive há uma ideia por aí que quem tem Jesus é aquele que tem dinheiro, tem bom emprego, tem um bom carro, ele vive numa boa. Eu não sei de onde sai esse evangelho, porque da mensagem de Jesus não sai. Então todos nós somos tentados
a vê-lo em circunstância que dificilmente o veremos, porque quem tem recursos dificilmente tem necessidade de Deus. Quem tem recurso, por sinal, queridos, eu vou fazer uma comparação aqui um pouco brusca. Você já viu um pastor rico? E não só pastor rico, não. Vamos colocar pessoas da nossa igreja. Um padre desses famosos, ele entraria numa favela para anunciar Jesus? Até porque ele está cercado de segurança, e se ele entrar, primeiro vai um comboio, vai batedores, na frente, atrás, vai uma legião, não de anjos, mas de força policial, para protegê-lo, para guardá-lo. Não é isso? É dessa forma. Pessoas que dizem que tem Deus, que tem Jesus, que são ungidos do Espírito Santo. Ele não vai à casa do doente, ele tem os seus subalternos, ele já virou Deus, e lá no último degrau da hierarquia, tem o coitadinho lá, você vai visitar o coitado também, que você é um coitado, fica na tua responsabilidade isso. Mas ele não vai, é um artifício da fé, é uma manipulação de Jesus Cristo. Jesus disse: na Galileia vão me ver. O Espírito do Senhor conduziu Filipe ao caminho de Gaza, ao caminho que ia para uma terra de pagãos. E o evangelista ainda coloca que estava deserta. Essa é um pouco a realidade do homem sem Deus, queridos. É uma pessoa deserta. Uma pessoa desertificada de si mesma. É uma pessoa que não tem orientação mesmo quando é possuidora. Por exemplo, aquele homem, o eunuco mordomo da rainha de Candace, ele ia lendo o profeta Isaías. Ele não era pobre, não era um qualquer. Ter um livro profético nas mãos, aquilo não era para qualquer um. Ele tinha. E o texto diz que ele era eunuco mordomo da rainha de Candace, da Etiópia. Ele era responsável de todos os manuscritos antigos, de toda a biblioteca, de todo o acervo cultural da Etiópia. Estava na responsabilidade dele. Era um homem culto. Mas estava deserto. É tanto que, quando Filipe perguntou-lhe: entendes o que lês? Qual foi sua resposta? Como entenderei eu, se não há quem me explique? O Espírito, ele nos projeta para lugares desertos, para as Galileias da vida. Filipe cumpriu a sua missão, explicou-lhe a profecia de Isaías, chegou a Jesus Cristo, do mesmo jeito que Estevão, no seu discurso, ele foi lá no início do início, e chegou a Jesus Cristo. Toda a mensagem da ressurreição, toda a mensagem pentecostal, a gente precisa pegar a mensagem da Páscoa, que não começou com Jesus, foi lá no início. A festa de Pentecostes não começou no dia de Pentecostes cristão, começou lá no início. O discurso de Estevão, a pregação, foi lá no início, chegou a Jesus. A pregação de Filipe ao eunuco, ele pegou lá do profeta Isaías, a partir daquilo que ele estava lendo, e chegou a Jesus Cristo. O eunuco reconheceu a mensagem, ele pede o batismo, e Filipe é arrebatado. Ou seja, a partir daquele momento que ele ouve a mensagem, que ele é batizado, ele não precisa mais de Filipe. Assim como Jesus, que aparecia e desaparecia.
ele atestava para o seu interlocutor que estava vivo, que era ele. Eles reconheciam Jesus, Jesus desaparecia, porque eles não precisavam mais da presença de Jesus, eles já estavam repletos do Espírito do ressuscitado, eles já estavam capacitados para dizer às outras pessoas: ele ressuscitou. É por isso que os discípulos de Emaús, eles correm para Jerusalém, para dizer aos discípulos: ele ressuscitou. É por isso que Madalena corre e vai dizer: ele ressuscitou. É por isso que as mulheres correm e vão dizer: ele ressuscitou. Porque elas estão tomadas pelo Espírito do ressuscitado, que é o pão vivo, é o pão da vida. É esta vida, queridos, que o ressuscitado dá. É esta vida que o pão, Jesus Cristo, dá para nós. Se eu como, participo da Eucaristia, e essa Eucaristia não produz em mim vida, atitudes, despojamento, entrega, doação, missão, desprendimento, eu não comunguei, eu não recebi Jesus Cristo. Uma vez que o eunuco ouve a palavra e é batizado, ele não precisa mais de Filipe. Filipe foi arrebatado. Ele segue o caminho dele. E Filipe se encontra em outro lugar para fazer a missão, para continuar a obra para a qual foi designado. Uma vez catequizado, uma vez batizado, aquele homem iria testemunhar o seu batismo na Etiópia. Uma vez escutado a mensagem, queridos, só um parêntese aqui. Tudo que você escuta, tudo que a gente lê no Evangelho, tudo foi comprimido assim, ó. O que nós temos é uma síntese da síntese da síntese. Ou seja, nós temos o essencial. Nós temos o essencial. Filipe teve uma conversa profunda com aquele homem. Aquele homem reconhece o batismo, pede o batismo, é batizado e ele segue o seu caminho, na direção do seu país, que era um país pagão. E lá naquele país, ele se torna um mensageiro, uma testemunha do seu batismo. Isso diz alguma coisa para nós? Nós somos testemunhas do nosso batismo, do crisma, da primeira comunhão, do sacramento do matrimônio, do sacramento da ordem. Isso diz alguma coisa para nós? O sacramento é um sinal de Deus, é uma incorporação na vida de Deus. Agora eu faço parte, pelo batismo, da família de Deus, do povo de Deus. Eu não sou um qualquer mais. Eu tenho responsabilidades. Eu preciso levar Jesus. Assim como quando comungo, eu coloco Jesus para dentro de mim. A vida de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, eu coloco em mim. E agora eu devo reproduzir a vida de Jesus. O ensinamento de Jesus, o querer de Jesus, o amor de Jesus, o perdão de Jesus, a misericórdia de Jesus. Com Estevão, não impute-lhes esta maldade. Perdoa, Senhor. O martírio de Estevão é muito próximo, muito semelhante do de Jesus. Quando Jesus diz: Pai, perdoa, diz, eles não sabem o que fazem. Estevão vai dizer a mesma coisa, com outras palavras. Não impute-lhes tal pecado. O cristão que comunga Jesus, ele tem esta graça, queridos, de mesmo solapado, perdoar o seu algoz, o seu impostor, o seu difamador, o seu torturador, aquele que quer acabar com a sua vida. Então o eunuco mordomo da rainha da Etiópia, ele segue o seu caminho e ele leva Jesus para a Etiópia. Foi desta forma que os etíopes conheceram o Evangelho de Jesus Cristo, a grande mensagem do reino de Deus. E aquele homem, porque ele tinha acesso à rainha,
porque ele era um homem poderoso dentro daquela corte, ele pôde dizer à sua soberana: eu conheci um que é maior que Salomão. Eu conheci aquele que está acima. Por sinal, queridos, Filipe tinha uma particularidade na mensagem dele. Filipe queria ver o Pai. Filipe queria ver o Pai. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou com vocês. Há tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. O mordomo deve ter dito, perdoe-me se estou viajando, mas o mordomo deve ter dito à rainha: eu conheci aquele que não é simplesmente um legado. Eu conheci aquele que não é simplesmente um representante. Eu conheci aquele que não é simplesmente um embaixador, um cônsul de um soberano, de uma soberana. Eu conheci aquele que, quem o vê, vê o Pai, vê o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas como ele conheceu? Através de Filipe, que foi testemunha. Naquela mensagem que Filipe pregou, aquele mordomo, aquele homem intelectual, ele contou esta história para ele. Quando ele parte de Isaías, até porque os primeiros cristãos atribuíram a profecia de Jesus, a profecia de Isaías, a Jesus Cristo, a virgem conceberá, dará à luz, aquela coisa toda, ele tinha a plena consciência que Isaías estava falando de Jesus Cristo. E agora que Jesus lhe diz: quem me vê, vê o Pai. Esta era a grande mensagem de Filipe, queridos. Filipe não deixaria de anunciar esta pregação, esta mensagem que Jesus disse a ele: Filipe, quem me vê, vê o Pai. O eunuco, não tenho dúvidas que na pregação dele lá na Etiópia, que foi um grande evangelizador, depois a gente vê essa história. Ele disse isso, ele não é simplesmente um representante, um embaixador. Ele é o próprio Deus. Então, através de Filipe, que estava lá, que viu, que ouviu de Jesus esta mensagem, o eunuco podia dizer: eu vi. Assim como nós hoje não vimos, mas nós cremos no testemunho da igreja. Eu acredito na pregação de Pedro, de Filipe, de André, de Mateus. Eu acredito naqueles que Lucas foi atrás para escrever o seu evangelho. Eu consultei testemunhas oculares. Nós não vimos Nossa Senhora, mas nós cremos em Nossa Senhora. São Lucas chegou a ela. São Lucas, para escrever o evangelho da infância, ele esteve com Nossa Senhora, porque ele escreve coisas que ninguém sabia, a não ser Maria Santíssima. Ele foi às fontes oculares. Por isso eu creio em Maria Santíssima, porque ela foi uma fonte ocular. É por isso que ninguém mais fala, nenhum dos outros evangelistas falam o que Lucas falou, e ele mesmo diz, ele investigou. Ó excelentíssimo Teófilo, eu fiz uma investigação cuidadosa. Eu fui até aqueles que foram testemunhas oculares dos fatos. Então o eunuco podia dizer: eu vi aquele que é maior que Salomão. Porque eu encontrei alguém que esteve com ele, que falou com ele, que comeu com ele, que caminhou com ele, que viu grandes milagres. E a leitura, esta leitura daquele profeta Isaías, lá do povo hebreu, está falando exatamente dele. Esse é o testemunho da ressurreição que precisamos dar hoje. Sem a igreja,
una, santa, católica e apostólica, a pregação da ressurreição é mentirosa. Sem a igreja una, santa, católica e apostólica, a pregação de Pentecostes, a pregação da Páscoa, a pregação do nascimento de Jesus, a pregação de que Jesus acalmou tempestades, multiplicou pães, tudo é uma pregação morta, falha. Porque a única igreja que tem a evidência histórica dos fatos é a Igreja Católica Apostólica Romana. Queridos irmãos e queridas irmãs, para terminar, Filipe, ele foi arrebatado. Assim que ele batizou, assim como Jesus desaparecia, ele foi arrebatado, ele some, ele desaparece. Tenhamos coragem de ser arrebatados. Tenhamos coragem de produzir arrebatamentos, ou seja, Filipe estava perto de um homem rico, poderoso, influente. Você lembra quando o profeta Eliseu curou o general Naamã? Que quando ele se viu curado, ele quis dar um monte de presentes para Eliseu. Eliseu disse: nada disso, estou fora. Mas o seu servo Geazi viu aquilo, esperou o profeta dormir, foi lá e disse: olha, o profeta disse que é para tu mandar isto. Ah, é? O general mandou fazer as cargas nos camelos, pode levar. E ele pensou que Eliseu estivesse dormindo. Onde foste, Geazi? Tão certo como vive o Senhor que não fui nem à direita nem à esquerda. Ele disse: pois é, a lepra de Naamã cairá sobre ti e sobre a tua família. Você lembra onde é que este novo acontecimento vai dar-se? Pedro com Ananias e Safira. Eles combinaram para vender uma propriedade por R$100 e chegaram com Pedro e disseram: foi R$50. Por que deixastes o demônio entrar no vosso coração? Não enganastes a mim, mas a Deus. E eles caíram mortos. Primeiro Ananias, depois a esposa. O que é que eu estou dizendo com isto, queridos? Aquele eunuco era um homem rico, poderoso. Assim que Filipe batizou aquele homem, ele foi arrebatado. Tenhamos cuidado e tenhamos coragem de ser arrebatados, queridos, para que nós não venhamos vender o Evangelho de Jesus Cristo, para que não venhamos querer ter presentes. Filipe começou a explicar tudo para ele, entendeu perfeitamente, o batizou, pronto, agora eu não preciso mais trabalhar, agora estou feito na vida. Cuidado, para depois de batizar alguém, não venhamos desbatizá-lo. Tenhamos cuidado para que depois que venhamos evangelizar alguém, não venhamos, qual é a palavra? Desevangelizar. Tenhamos cuidado para que depois que colocarmos alguém no caminho de Deus, não coloquemos no caminho de Satanás. Tenhamos coragem de fazer a missão e até logo. Sair de fininho. Deixe que o Espírito do ressuscitado produza os frutos do batismo, do arrependimento naquela vida. Não vejamos na missão que fazemos a nossa aposentadoria, o nosso bem-estar. Sejamos levados pelo Espírito de Deus. Continuemos a mensagem de Deus em outros lugares. O eunuco seguiu o seu caminho e Filipe continuou a obra de Deus em outro lugar. Tenhamos coragem, nos deixemos arrebatar pelo Espírito, tanto para ir como para sair. Tenhamos esta coragem de produzir o arrebatamento, de saber que o Evangelho não é para nos dar bem-estar, não é para nos dar ostentação, não é para nos colocar num patamar de superioridade,
é para sermos servos. Quem é conduzido pelo Espírito de Deus vive literalmente a dimensão pneumatológica, que é a dimensão que Jesus Cristo viveu e assim nos ensinou. Que desça sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.